Bom pessoal, mais um videozinho da série Jesus antes de Jesus. Agora três divindades, né, sendo que um não é uma divindade, é uma pessoa, mas menores, né, que tem menos influência na história de Jesus, sobre Ates, Horus e Zoroastro. Mas só para não passar batido e também citar, até porque algumas pessoas fazem citações equivocadas, principalmente de Horus, tá? O aviso todo mundo já sabe que não é para cristãos. E só mais um aviso rapidinho, tem um rapaz aí que insistiu mais de uma vez, né, que eu devia fazer uma apostila, né, com todos esses esboços. É porque eu não terminei ainda tem mais, ainda vai ter mais uma continuidade dessa série, porque tem outras coisas que eu vou falar de outros personagens, talvez dos personagens da Bíblia mesmo, tá, sobre tipologias, perdão. Então por enquanto ainda não dá pra mim fazer, mas depois que eu terminar toda essa sériezinha de Jesus antes de Jesus, eu acho que eu vou reunir todos esses esboços que eu tenho feito aqui no vídeo, reúno tudo num só, faço um PDF e envio para quem quiser, tá bom? Até para quem quiser pesquisar mais ou ver em mais detalhes a história de cada um desses personagens, tá? Então vamos aguardando, que eu acho que ainda tem mais um pouquinho ainda pela frente. E essas divindades que eu vou apresentar aqui, elas têm menos similaridades com a história de Jesus, tá? Então vai ser mais curtinho essas divindades. Vamos começar com Ates, o deus da Frígia. Ates era uma deidade das mitologias frígia e grega. Seus sacerdotes eram eunucos, como explicado por mitos de origem referentes a Ates e a sua castração, porque o deus Ates foi castrado, tá? Ele era um deus de vegetação e a sua automutilação, morte e ressurreição, ele também teve uma ressurreição, ele representa os frutos da terra, né, que morrem no inverno para subir de novo na primavera. No final do século IV a.C., o culto de Ates se tornou uma característica do mundo grego. A história de suas origens no Agdistes, registradas por Pausanias, tem elementos distintamente não gregos. Pausanias conta que um daimon, que seria um demônio em grego, é a mesma palavra que aparece lá no Novo Testamento, né, daimon. Agdistes trazia ambos os atributos, masculinos e femininos. Então esse relato aqui de Pausanias fala que tinha um demônio que era andrógeno, né, hermafrodita. Ele tinha tanto os órgãos masculinos quanto os femininos, tá? Mas os deuses do Olimpo, só lembrando que aqui daimon nem sempre é demônio, tá, pessoal? Na mitologia grega, daimon também tinha associação com gênios, tá? Mas os deuses do Olimpo, temendo esse demônio que nasceu com... Estou chamando demônio em português, tá? Que nasceu hermafrodita, eles cortaram o seu órgão masculino e lançaram para bem longe. Cresceu dele uma amendoeira. Então eles pegaram o bilau desse demônio e jogaram longe e nasceu uma amendoeira. Aí quando os frutos da amendoeira estavam maduros, Nana, que era filha do deus Sangário, ela pegou uma amêndoa e deitou no seio, o que levou ela a engravidar de Ates. Então Ates é fruto do órgão sexual desse daimon, né, que gerou uma amendoeira, com essa tal de Nana. Então ele nasceu sem concepção sexual. O seu nascimento, tal como acontece com Mitra e Horus, era comemorado por volta de 25 de dezembro. Nana abandonou o bebê e a criança foi cuidada por um bode. Conforme Ates crescia, sua beleza adquiria ares divinos, e ele se tornou um pastor de ovelhas, um bom pastor. E Agdistes caiu de amores por ele, mas os pais adotivos de Ates o mandaram para péssimos para se casar com a filha do rei. De acordo com algumas versões do mito, o rei de Péssimos era o rei Midas, aquele que tocava e as coisas viravam ouro. Durante o casamento, Agdistes apareceu em seu poder transcendente e enlouqueceu todos os presentes, levando tanto o rei quanto a rainha a crucificar Ates em uma árvore. Ou seja, ela era apaixonada por ele, como ele ia casar com outra, ela fez todo mundo ficar louco e eles pegaram e crucificaram Ates. Foi uma crucificação em uma árvore. Assim ele morreu e foi posto então em uma tumba, onde ele ficou por 2 dias e no terceiro dia, assim conforme Jesus, ele ressuscitou. Então vocês notaram aqui nessa altura dessa série que isso aqui eram concepções comuns de várias divindades? Nascer de virgem, morrer, ressuscitar, fazer milagres, isso aqui a gente vai ver muito comum. Tem uma outra variação dessa história, né, que fala que Cibele, que era a grande mãe de todas as coisas, e que Ates era o jovem amante dela e traiu Cibele com uma ninfa. E aí Cibele se vingou, induzindo ele a ter um frenesi, né, durante o qual ele mesmo cortou os próprios testículos com uma faca. E ele morreu sob um pinheiro. Aqui foi sob uma árvore, aqui seria um pinheiro. Cibele o trouxe de volta à vida, como seu divino consorte, garantindo que ele nunca mais fosse trair ela. Então é uma variação da mesma história. A primeira referência literária a Ates é o tema de um dos poemas mais famosos por Catulo Oscar Wilde, que menciona a automutilação de Ates em seu poema A Esfinge. Aqui é uma estátua, dentre outras, né, que tem muitas de arqueologia, do deus Ates. Então o que nós temos em comum com Ates? Ele nasceu sem relação sexual, ele foi um bom pastor que nem Jesus, ele foi crucificado e no terceiro dia ressuscitou.
Horus, uma introduçãozinha aqui. Horus tem quase nada a ver com a história de Jesus. O documentário Zeitgeist adultera e inventa fatos que não existem na história do deus Horus, de acordo com a egiptologia. Por exemplo, Zeitgeist fala que Horus foi batizado por Anupt, o baptizador. Isso não existe em nenhuma estela, nada, nenhum registro da egiptologia. Fala que ele tinha 12 apóstolos, também é mentira. Horus tinha 4 apóstolos, em outra versão ele tinha 16. Então, o autor lá de Zeitgeist, ele faz umas adulterações que até prejudica esse tipo de estudo, porque as mentiras dele, só para tentar forçar uma coisa, acabaram desqualificando o trabalho dele, tá? Então a gente tem que ser honesto. Horus, a história de Horus, na verdade, ela é bem simples, não tem nada a ver com a de Jesus. Você só vai encontrar uma similaridadezinha pequena ou outra. Ele era filho dos irmãos Ísis e Osíris, 2 deuses egípcios. Eles eram irmãos. Ísis era a rainha do céu, ela foi cultuada inclusive em Roma, e Osíris era o deus supremo. Horus foi concebido quando seu pai já estava morto e mumificado, porém ele foi ressuscitado por sua mãe, que se transformou num pássaro com poderes. Então seu pai era o deus da vegetação, Osíris, do além e do julgamento, e a sua mãe era a deusa da natureza, da fertilidade e da magia. Antes dele nascer, seu pai foi assassinado pelo seu tio Sete. Então Osíris era irmão de Sete, e aí Sete foi lá e matou Osíris, que era o deus do caos, que invejava ele, porque Osíris governava as terras do Egito, enquanto que Sete governava só o deserto. Insatisfeito com isso, Sete planejava matar Osíris, o próprio irmão. E com o sumiço do deus, a sua irmã esposa, que era a irmã esposa de Osíris, ela vai atrás do seu marido. Com medo que ela encontrasse o seu corpo, Sete corta o corpo de Osíris em 14 pedaços e espalha pelo Egito. Determinado a oferecer um enterro digno ao marido, irmão, e Osíris, Ísis percorre todo o Egito e junta 13 pedaços. Entretanto, ela não encontra o pênis dele, que ela substituiu por um caule vegetal. Aí eles mumificaram o corpo de Osíris, segundo essa mitologia. Ísis se transformou numa milhafre, uma ave que se concede poderes, e assim ela consegue fazer sexo com seu marido mesmo depois de morto, e dessa união dele surgiu Horus. Quando cresceu, Horus jurou vingar a morte do seu pai, travando diversas batalhas com seu tio Sete, que por fim foi destronado e morto pelo seu sobrinho. Após esse episódio, ele se tornou o governante supremo do Egito, sendo responsável por unir o Baixo Egito e o Alto Egito. Em uma das batalhas, Horus perdeu a visão de um dos olhos. Esse episódio passou a ser usado para explicar o órgão ferido era, na verdade, a lua. Horus casou-se com Hathor, a deusa das festas, do vinho e da alegria, e guardiã das mulheres e protetora dos amantes. Ela é representada com a cabeça ou as orelhas de uma vaca. Só o que tem semelhança nessas duas histórias de Horus e Jesus é a ressurreição, que Horus também teve um tipo de ressurreição, ele ser representação da luz, que nem Jesus, que era a luz do mundo, e a batalha com Sete, que é um tipo de Satanás da mitologia egípcia. Até a fonética lembra um pouco, Sete, Satã. Alguns acreditam que essa história representava também um tipo de trindade egípcia, que nem você vê aqui nos templos egípcios. Ísis, Horus e Osíris seria a trindade, que seria os irmãos Osíris e Ísis, e o filho deles, desses 2 irmãos, Horus. Seria praticamente isso. Mas eu não sei se é verdade, porque os egípcios parece que tinham outros deuses, além de uma trindade. Então isso parece que não corrobora muito. Eles tinham Ra, Anubis, dentre outros. Então o que nós temos em comum de Horus com Jesus? Foi ressuscitado, era filho de um Deus Pai, era a luz representando um dia, e derrota Satanás. Só isso. Bem simples. Então Horus não tem tanta similaridade com a história de Jesus. E o zoroastrismo? O zoroastrismo é a religião pseudo-monoteísta, que eu coloquei pseudo porque todo mundo fala que era monoteísta, mas o zoroastrismo não era bem monoteísta, era uma religião dualista, que viria a influenciar as 3 maiores religiões da atualidade: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A noção de bem versus o mal, um ser supremo que é desafiado por um inimigo poderoso, a personificação do mal que tenta os homens e leva a se corromper, que é o sinônimo da ganância, trevas, a ideia de livre-arbítrio, salvação e ressurreição, anjos da guarda, juízo final, onde retornarão ao paraíso os escolhidos como punição para os maus e recompensa para os bons, todas são originárias do zoroastrismo. Então todas essas concepções aqui vêm dessa religião do professor Zoroastro. Zarastruta, mais conhecido na alteração grega como Zoroastro, é a religião da boa consciência.
Ou seja, como diz o Naldo, nós somos todos consciência, tudo é consciência. Era mais ou menos assim que o professor Zoroastro pensava, ok? E só um adendo aqui, então, só para deixar claro, o zoroastrismo é a religião das dualidades, onde tem um Deus bom versus um Deus mau na nossa consciência, e um sempre em guerra com o outro. O que lembra um pouco aqui também a religião do Egito, né, que era Horus versus Sete. Zoroastro viveu na região central, no território que compreendia o que hoje é o Irã, a região ocidental do Afeganistão. Aí ele concebeu, ele era um professor filósofo, né, um Deus único, criador do universo. Por isso que essa religião é chamada de monoteísta, apesar de não ser. E ele deu o nome desse Deus de Ahura Mazda, eu já falei dele no vídeo anterior. Por consequente, a religião passaria a se chamar Mazdeísmo. Um só Deus, o Criador Ahura Mazda, a divindade suprema para os cristãos. Ele é o pai para os muçulmanos, Alá. Em todos os casos, ele encarna e é a fonte de tudo que é bom. Em contrapartida, Ahura Mazda e os seus anjos travam uma batalha dentro de cada pessoa. Então é uma coisa mais interna, mais íntima. Somos todos consciência. Contra o princípio do mal, Angra Mainyu, por sua vez acompanhado de entidades malignas, que seria o mau pensamento, a mentira, a rebelião, o mau governo, a doença e a morte. A grande questão do bem e do mal colocada por Zoroastro se resolve dentro da mente humana. É tudo consciência. Zoroastro, aos 30 anos, enquanto participava de um ritual de purificação no rio, que é bem semelhante ao batismo de Jesus, ele viu um ser de luz que se apresentou como sendo Vohu Maná, o bom pensamento, que o conduziu até a presença de Ahura Mazda, né, o ser supremo, e de outros 5 seres luminosos, que seriam anjos. Os Ameshas Espetas, sendo este o primeiro de uma série de encontros com Ahura Mazda, que lhe revelou a sua mensagem. O principal documento que nos permite conhecer a vida e o pensamento religioso de Zoroastro são os Gathas, 17 hinos compostos pelo próprio Zoroastro e que constituem a parte mais importante de Avesta, ou livro sagrado do zoroastrismo. Os seus sacerdotes, os Magi, que seriam sábios magos, que nem citado no Evangelho Apócrifo Armênio, né, da infância, os 3 reis magos, vindo do Oriente, aqueles que apareceram para Jesus, eles eram vegetarianos, reencarnacionistas, espiritualistas e conheciam muito bem a astrologia. As autoridades civis e religiosas opunham-se à doutrina de Zoroastro. Aí, após 12 anos de pregação, Zoroastro abandonou sua região natal e ele foi para a corte do rei Vishtapa, na Bactra. Este rei e sua esposa, a rainha Rotusa, converteram-se à doutrina de Zoroastro e ao zoroastrismo, e o zoroastrismo foi declarado como religião oficial do reino. Zoroastro foi tentado por Angra Mainyu, um espírito mau, um demônio, ao iniciar o seu ministério, que nem Jesus. Ele tentou dissuadi-lo no seu propósito. Quanto à datação da dispensação zoroástica, existe muita controvérsia. Os acadêmicos têm situado a sua vida entre 1750 ou o ano 1000 a.C. Então é difícil de definir quando que se originou praticamente a história de Zoroastro. Os judeus assimilaram a crença de um Ahriman, um diabo pessoal, que não é um ser antropomórfico, que em hebraico que eles chamam de Satã. Por isso o aparecimento de Satã na Bíblia só acontece depois do livro de Jó. Eu já falei disso naquele meu vídeo sobre Satanás na Bíblia. E nos outros livros escritos após o exílio babilônico, né, em 538 em diante. Como, por exemplo, aquela passagem do censo de Israel, né, que no livro de Samuel foi Deus e no livro de Crônicas foi Satã que tentou o rei Davi. Isso tudo já é uma influência do zoroastrismo. Observe ainda que a tentação de Adão e Eva, que é a serpente lá de Gênesis, ela foi feita por uma serpente, o que mostra que o autor de Gênesis não conhecia Satanás. Os sábios judaicos, interpretando Eclesiastes 10:11, afirmam que na verdade a cobra que seduziu Adão e Eva era o anjo Samael, que apareceu na terra sob a forma de serpente. Ele, que é conhecido como o dono da língua, usou a sua língua para seduzir Adão e Eva ao pecado. O poder do mal está em sua língua. Isso aqui, só dá um PS aqui, que é do artigo que eu estou pegando aqui sobre Zoroastro, tá? Isso aqui também não é tão literal assim como as pessoas pensam, tá? É só uma interpretação mística, tá? Zoroastro teve muitos problemas em tentar implementar a religião monoteísta, tentando se opor aos sacerdotes de Mitra. Eu já falei de Mitra no vídeo anterior. E os sacrifícios sangrentos ao touro, que eram feitos a Mitra. Ele foi assassinado por sacerdotes de Mitra no templo de Balk. Faleceu aos 77 anos. Grandes reis da Pérsia como Ciro e Daro eram devotos Zoroastro. Haviam até 50 milhões de fiéis no império que se estendia da Grécia à Índia, segundo estimativas. A tranquilidade acabou com a invasão da Pérsia pelo exército conquistador macedônio de Alexandre o Grande, que levou o império ao colapso no ano 330 a.C.
Desde então, os zoroastras foram perseguidos e discriminados, tanto por cristãos quanto por muçulmanos, no rastro das invasões e reconquistas que moldaram o Oriente Médio e Ásia. Antes da Revolução Islâmica, em 79, havia cerca de 300 mil zoroastras no Irã. Boa parte fugiu para os Estados Unidos, temendo perseguição. 3 décadas após esse tumultuado período, os zoroastras iranianos hoje praticam sua fé em razoável liberdade. Então vamos lá, quais as semelhanças de Zoroastro com Jesus? Ele foi batizado no rio, no ritual de iniciação, que nem Jesus. Ele começou a pregar com quase 30 anos, que nem Jesus. Foi tentado pelo diabo, que nem Jesus. Realizou curas e milagres, que nem Jesus, inclusive ressurreições. Recebeu a visita de magos do Oriente, que nem Jesus. E acreditava em anjos, anjos da guarda, que nem Jesus. Então, nós resumindo aqui, nossa tabelinha já ficou cada vez maior. Temos aqui, deixa eu só acertar aqui, Yeshua bem estada, Jesus de Nazaré, Yeshua bem estada, o Jesus de Joséfo, Apolônio de Tiana, o Demiurgo de Filon, o Imperador Vespasiano, Yeshua ben Pandira, Cresto dos Essênios, o Deus Asclépio, o Deus Tamuz, Krishna, Hércules, Mitra, Buda, Dionísio, Perseu, Horus, Zoroastro e Atis. Então todos esses personagens têm um pontinho de similaridade ou outra com Jesus, ok? Então aqui eu encerro essa primeira parte dessa série Jesus antes de Jesus. Agora eu vou tentar fazer um vídeo em breve sobre tipologias. Aí vocês vão entender outros pontos da questão. Mas por enquanto, que nem eu falei há alguns vídeos anteriores, depois quando eu terminar de fazer pelo menos a tipologia, nós vamos separar tudo isso daqui, vamos tirar todas essas histórias aqui da história dos evangelhos, considerando que tenham sido adaptadas dessas histórias, e aí nós vamos tentar chegar a um Jesus histórico, ou ver o que sobra no Jesus histórico, ok? Obrigado por terem assistido, paz a todos.